Hoje, irmãos, nós falaremos a respeito, o tema da mensagem de hoje é transformados pela ressurreição. Amém? E nesse mês na célula, nós estamos estudando o tema, né? Jesus, o Cordeiro de Deus. E hoje nós falaremos a respeito dessa transformação que precisa ocorrer na nossa vida pela ressurreição de Cristo Jesus. Às vezes quando nós olhamos para esse tema ressurreição de Cristo, né, nós pensamos naquele corpo glorificado, né, pensamos em tudo isso, mas quando nós falamos de transformação através da ressurreição, é algo um pouco mais adiante, né, algo um pouco mais profundo. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá no livro de Êxodo, no capítulo 12, a partir do verso 1. E esse capítulo ele fala da instituição da Páscoa, né? De como que a Páscoa foi instituída naquela ocasião, né? E olhando para essa palavra a qual nós falaremos hoje, nós entenderemos que a Páscoa ela foi redefinida por Jesus. Então, aqui em Êxodo ele fala da Páscoa, fala da libertação do povo hebreu do Egito, e depois, a redefinição da Páscoa com a vinda de Jesus. Amém? E a palavra de Deus diz assim, lá em Êxodo 12, 1. O Senhor disse a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês será para vocês o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. Falem a toda a congregação de Israel, dizendo: No dia 10 desse mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais. Um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então o chefe da família convidará o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas, conforme o que cada um puder comer. Por aí, vocês calcularão quantos são necessários para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho, de 1 ano, podendo também ser um cabrito. Vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia desse mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará. No crepúsculo da tarde, pegarão um pouco do sangue e passarão nas 2 ombreiras e na viga superior da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite, comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. Não comam do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo. A cabeça e as pernas e as vísceras, não deixem nada do cordeiro. Até pela manhã, o que porém ficar pela manhã, queimem. E assim vocês devem comê-lo, já prontos para viajar, com as sandálias nos pés e o cajado na mão. Comam depressa, é a Páscoa do Senhor, porque naquela noite passarei pela terra do Egito e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Amém? Então aqui, irmãos, nós vemos, né, a história, né, o registro da história da Páscoa do Senhor, que é o Senhor dando a instrução a Moisés para que as pessoas peguem aquele cordeiro, sacrifiquem o cordeiro, depois com o sangue do cordeiro elas façam a marca nos umbrais e na viga das portas, porque naquela noite passaria o anjo da morte sobre aquele lugar, e o anjo da morte não adentraria nas casas que tivessem essa marca nas portas. Então, essa foi a primeira Páscoa instituída, irmãos. Aqui já é o anúncio da liberdade, né? Da libertação que haveria do povo hebreu do Egito, né? E aqui, né, nós já vemos, né, a questão da anunciação, né, da vinda de Jesus, né? Nós já vemos o cordeiro puro, sem defeito, que deveria morrer, né, que seria o libertador daquele povo do Egito. Amém? E essa libertação, quando nós falamos dessa libertação do povo hebreu do Egito,
ela tem como um pano de fundo a escravidão, a escassez que aquele povo vivia, né? A opressão, a perseguição que aquele povo vivia. E a mesma conotação prevalece até os dias de hoje, quando nós falamos a respeito dessa libertação. Esse sacrifício era necessário para que o povo fosse liberto dessa escravidão, para que o povo fosse liberto dessa opressão. E não diferente dos dias de hoje, talvez nós não temos mais a escravidão física, essa opressão física, o povo sendo maltratado, mas a grande maioria, irmãos, infelizmente, de nós ainda vivemos escravos do pecado. E o sacrifício desse cordeiro, ele precedia exatamente isso, essa libertação do povo. Deus queria com que aquele povo desfrutasse de uma liberdade. Deus queria que o povo desfrutasse da liberdade verdadeira que o Senhor tinha para ele, né? E às vezes nós perguntamos, né? Poxa, como que esse povo hebreu foi cair nessa escravidão? Como que o povo foi escravizado dessa forma? Por que que o povo hebreu foi escravizado se o povo hebreu era o povo escolhido de Deus, né? E a história vem um pouquinho lá atrás, nós vemos essa história, eu só vou contextualizar aqui lá em Êxodo 1, né? Que depois da morte de José, um novo rei é instituído, né, o faraó, no Egito. Ele não conhecia a José e todos os feitos de José. O povo hebreu, naquela ocasião, começou a crescer, começou a se multiplicar, começou a prosperar naquela terra, a tal ponto dos egípcios ficarem com medo, né? E começaram a oprimir o povo de Deus, o povo hebreu. E essa opressão durou cerca de quase 500 anos. Então, aqui nós vemos, né, não foi que o Senhor virou as costas para aquele povo, mas o povo permaneceu no lugar. Houve uma aliança pacífica, né, na ocasião, na época de José, que se perdeu ao longo do tempo, e aquele povo acabou sofrendo na mão de Faraó. Acabou sendo escravizado nas mãos de Faraó por todo esse período de tempo. E quando nós olhamos para isso, né? Poxa, mas o que isso tem a ver, né? Qual que é a correlação disso com Jesus, né? Deus tinha uma promessa para aquele povo. Era para aquele povo sair do Egito? Será que era para aquele povo sair de lá? Por que aquele povo permaneceu lá mesmo ainda sendo escravizado? É aí que nós começamos a entender a zona segura ou a zona de conforto. Aquele povo vivia como escravo sim, mas eles tinham de tudo que eles precisavam lá naquela terra, né? Eles tinham comida, eles tinham lugar para dormir, ainda que fosse a pior condição existente, né? Uma situação de escassez, uma situação de opressão. Mas essa zona segura, essa zona de conforto fez com que aquele povo fosse se acostumando com aquilo. E simplesmente se afastando da vontade que Deus tinha para a vida deles, que era a conquista de uma terra prometida, que era a libertação, que era o fim da opressão, que era o fim da escassez. O povo simplesmente se acostumou a viver daquela forma. E não diferente dos dias de hoje, irmãos, né, quando nós falamos de transformação pela ressurreição, Jesus morreu, Jesus ressuscitou. E no momento que há a ascensão de Jesus, o Espírito Santo vem para permanecer conosco, para nós continuarmos a nossa vida livres do pecado, livres da escravidão do pecado, livres da escravidão da opressão desse mundo. Mas ainda assim nós insistimos em permanecer vivendo da forma como nós vivíamos antes de conhecer o Senhor. E a ressurreição de Cristo, ela perde totalmente o sentido se nós não permitirmos ser transformados pelo Espírito Santo de Deus. Aqui houve a necessidade. Vocês já pararam para se perguntar por que Deus endureceu o coração de Faraó com as outras pragas? Ele estava vendo tudo o que estava acontecendo, né? As pragas foram acontecendo, né? As coisas iam acontecendo, mas o tempo todo Deus
ali endurecendo o coração de Faraó. Mas Faraó precisava entender que o cordeiro seria o resgatador daquele povo. O sacrifício seria o resgatador daquele povo. E uma observação interessante, irmãos, é assim, né? Por que foram os primogênitos que morreram? Os primogênitos, eles já estavam acostumados com aquele modo de vida. Os primogênitos egípcios já estavam acostumados com aquele modo de vida. Que o povo hebreu era escravo, que o povo hebreu tinha que ser oprimido, que o povo hebreu tinha que viver em meio à crueldade. Então era necessário que os primogênitos morressem para que a geração vindoura entendesse que há Deus em Israel. E desde então nós não vemos nenhum relato mais da Bíblia de que os egípcios perseguiram o povo hebreu. Então era necessário essa dobra no tempo. Era necessário que o povo entendesse que havia Deus em Israel e que o Deus de Israel era um Deus libertador e queria libertar aquele povo, que queria conduzir aquele povo à liberdade. E assim é conosco. Só que, em contrapartida, quando nós lemos isso, parece que a morte dos primogênitos fez mais efeito para os egípcios do que para o povo hebreu, porque os primogênitos que entraram no deserto, a grande maioria deles morreu no deserto. E uma geração nova caminhou rumo à terra prometida. Mas, qual que é a mensagem aqui, irmãos? Havia Deus em Israel. Havia um Deus que queria libertar aquele povo. Havia um Deus que queria cessar a opressão e a escravidão daquele povo. E o mesmo acontece nos dias de hoje. Amém? E crer nessa ressurreição, irmãos, é o que nos leva ao arrependimento. É o que aperfeiçoa a nossa santidade e é o que traz a salvação para nós. E às vezes é difícil a gente entender, né? Poxa, mas por que Deus mataria o seu filho por amor? Porque ele me amava, né? Por que Deus mataria o seu filho para salvar aquele que ele ainda nem conhece, para salvar aquele que um dia viraria as costas para mim, né? E na segunda-feira eu tive uma oportunidade aqui na Escola de Líderes de falar a respeito de Jesus, né? E é um exemplo muito claro que eu gosto de usar para falar a respeito desse sacrifício na cruz de Jesus. Então, Deus entregou seu filho para que morresse em meu lugar, para que morresse em nosso lugar. Só que às vezes é distante para nós entendermos, né? Poxa, mas por que ele entregou o seu filho? Por que ele deu o seu filho? Eu até peguei o exemplo do irmão aqui na Escola de Líderes, ele estava com a filha dele está estudando, e eu peguei aquele exemplo, né? Então vamos pegar um bebezinho aqui, é que aqui não tem ninguém, né? Vamos pegar quem que é o bebezinho mais famoso aqui da igreja hoje? Ok? Tiago. Vamos pegar o Tiago. Vamos pegar o Tiago aqui, então. Filho dos pastores, o Tiago. Vai ser interessante isso, irmãos. Olha só, né? Então, assim, acabou a Covid-19, estamos em 2025 e aparece a Covid-26. Um vírus mais mortal que a Covid-19. E começa a matar todo mundo. Lembra aquela história que o povo falava, que as pessoas iam começar a cair no mercado, que avião ia cair, aquela coisa toda? Então, um vírus mais mortal, né? Aqui na igreja algumas pessoas morrem, só que o Tiago anda para lá e para cá e nada acontece com ele. Nada, o vírus não chega nele, né? E aí o negócio vai perdurando, vai tomando umas proporções enormes, e o Tiago indo para lá e para cá e nada toca na vida do Tiago. E isso chama a atenção da comunidade científica, que querem fazer um exame no Tiago para entender por que o Tiago não pega essa doença, né? E aí fazem um exame no Tiago e descobrem lá que ele tem um anticorpo específico que destrói esse vírus, que não deixa esse vírus avançar, né? E aí eles falam, achamos a cura para a Covid-26. E aí chegam o pastor Arthur e o pastor Alessandro. Olha, nós descobrimos alguém que pode salvar a humanidade. Tiago Cupari. Ele tem um anticorpo específico no sangue dele que não deixa o vírus tomar
tomar proporções, o vírus levar a pessoa a óbito. E a gente vai precisar do sangue dele para fazer a vacina. E aí, pastor, cederiam sangue? Mas não é só um pouco do sangue, seria todo o sangue dele. Difícil, né? Uma decisão difícil. Mas é mais ou menos isso, né? Vamos pegar todo o sangue do Tiago, tirar todo o sangue do Tiago, construir, desenvolver a vacina e vacinar o mundo todo para que sejam livres da morte desse vírus. Só que a gente não vai salvar só as pessoas da igreja, não. A gente vai salvar aquele cara lá de Manaus que estuprou a menininha de 5 anos e jogou no rio para morrer. O cara que está aqui sentado do seu lado, né? Aquele cara que é o traficante. É para salvar todo mundo, sem exceção. Então foi basicamente isso que Jesus fez. E quando nós entendemos esse sacrifício na cruz de Jesus, não tem como nós termos uma vida sem transformação, sem entender a ressurreição de Cristo. Não tem como, irmãos. Não tem como. E o que Deus fez lá no Êxodo é o que Deus repetiu com Jesus. Mas a diferença é que, quando Jesus vai para a ascensão, ele deixa o Espírito Santo de Deus. Para que a gente tome posse desse Espírito, para que nós venhamos entender, para que o Espírito Santo de Deus haja dentro de nós com liberdade, e nós tenhamos a nossa vida transformada. E ter uma vida transformada é ter uma vida que agrada a Deus. É não viver mais a escravidão do pecado. É você não se sujeitar a viver nessa opressão que o mundo coloca. É você não se sujeitar mais a simplesmente ceder para ser aceito num grupo de amigos, para ser aceito, mentir para conseguir um trabalho. Enfim, é essa liberdade que o Espírito Santo de Deus dá. É essa transformação pela ressurreição que o Espírito Santo de Deus traz para nós. Só que se a gente não entender isso, irmãos, nada vale. Esse sacrifício na cruz de Jesus, esse sangue todo vertido do Tiago para salvar o mundo, não valeu de nada. Então a gente precisa entender, irmãos, que a nossa vida, que a ressurreição de Cristo tem poder para transformar. Mas desde que nós demos a liberdade para que o Espírito Santo de Deus haja através de nós. Amém? E a diferença, né, da Páscoa em Êxodo e a Páscoa ressignificada por Jesus é exatamente essa, né? É que lá em Êxodo, Deus trouxe a salvação para o povo escolhido dele, para os hebreus. E Jesus veio para libertar todos nós. Todos nós, sem exceção. Seja hebreu, seja egípcio, seja... Jesus veio para os gentios. Jesus veio trazer essa libertação para todos nós. Então, às vezes, você fica, né, com essa coisa na sua cabeça de que, não, eu não sou digno. Jesus veio para todos nós. Jesus veio para cada um de nós aqui. Não tem mais essa diferenciação. Isso foi quebrado. Mas, se você não mudar a sua mente, se você não entender, você vai achar que a transformação da ressurreição é só para alguns, não é para você. Mas não, ela é para você. Ela é para todos nós. Amém? E o Senhor, irmãos, ele queria libertar aquele povo, né? Só que era necessário que aquele povo entendesse aquele sacrifício. Aquele sacrifício precedia a libertação deles, né? E, mais uma vez eu repito, né? Sair da zona de conforto ou da zona segura, né? É o que a gente precisa fazer na grande maioria das vezes. Às vezes está cômodo aqui, né? A cebola do Egito está gostosa, não está? A cama de palha do Egito está gostosa, né? A cama de palha, o chão, é gostoso, né? Mas não, irmãos, caminhar a libertação, caminhar para essa libertação que Deus tem para nós, requer sacrifícios em nossas vidas. E esse sacrifício é o que nos proporciona para algo muito superior àquilo que nós pudemos pensar ou imaginar. Vou pegar o exemplo que o pastor Arthur deu aqui na ministração da palavra de prosperidade. Sacrifício.
Foi um voto ousado? Foi um voto ousado. Mas sabendo quem Deus é, sabendo o que Deus pode fazer. Não se limitando, sabe? Porque quando você pega o dinheiro... Alguém aqui já fez um voto ousado desse? Uma vez eu fiz um voto ousado desses e quando você pega aquele montante na sua mão e você fala, poxa vida, né? Será que Deus precisa disso mesmo? É assim. É assim. E o sacrifício, irmãos, você não fica com aquela sensação de perda. Poxa, eu perdi. Não, eu fiz a coisa certa. O Senhor vai trazer o refrigério falando que você fez a coisa certa. Então, era necessário que aquele povo precisasse sair do Egito, precisasse sair daquele conforto que eles achavam que tinha, para caminhar rumo à liberdade. Então, foi necessário sacrificar o cordeiro, foi necessário passar por situações adversas no Egito, mas o Senhor, em tempo todo, era com eles. O Senhor, o tempo todo, foi com eles. E assim é conosco. Já parou para imaginar que se não fosse por esse sacrifício de Jesus na cruz, talvez nós nem estaríamos aqui hoje? Parece que é algo distante, mas quando eu olho para a minha vida, eu vejo de onde Deus me tirou e aonde Deus me colocou hoje. Eu vejo, poxa vida, né? Se não fosse por Jesus, nada disso teria acontecido. Então, permitir ser transformado pelo poder, pela ressurreição de Cristo é exatamente isso. É você ter gratidão pela vida que você tinha e pela vida que você tem hoje. Ter gratidão assim, né? Entender de onde Deus me tirou e aonde Deus me colocou. O que o Senhor está me proporcionando hoje? O que o Senhor tem para mim hoje? O que o Senhor mais quer fazer na minha vida hoje? Eu falo por mim hoje, irmãos. Não era nem para eu estar aqui de pé. Hoje. Até mandei uma mensagem para o pastor ontem, mas eu desisti, né? Eu ia pedir para não ministrar hoje. Estava com febre até hoje, 40 graus de febre, de sexta para sábado, sábado para domingo. Mal, irmãos, mal, muito mal. A luz, assim, parece que é uma lança que está entrando dentro dos meus olhos, mas eu falei, Rita, eu vou desistir, né? Não vou, vou mandar uma mensagem para o pastor, né? Ela falou, não manda, Fábio, amanhã você vai estar melhor, isso e aquilo, né? Não manda, é aquilo, né? A gente nunca enxerga, né? Mas assim, e aí eu coloquei a minha vida diante do Senhor. Orei ao Senhor, falei, Senhor, por Deus, irmãos, ontem eu não conseguia nem ficar de pé, ontem. Mas eu coloquei a minha vida diante do Senhor, né? Orei, falei, Senhor, o Senhor tem um propósito, né? Eu sei de onde o Senhor me tirou, sei onde o Senhor me colocou. Então, se for para ser pedra de tropeço, que eu fique em casa, né? Se não for, que o Senhor me traga até aqui. E graças a Deus o pastor respondeu a mensagem tarde, e eu falei, já estava decidido. Falei, não, eu vou, né? Mas assim, irmãos, é Deus que restaura. É Deus que dá força quando nós não temos força. É Deus que restitui quando nós achamos que perdemos tudo. É Deus. E é esse poder transformador da ressurreição de Deus. Porque se fossem em condições normais, poxa, eu estou com 40 graus de febre. 5 dias atestado, né? O trabalho não é assim? 40 graus de febre? Não, sem condições de trabalhar. Manda o atestado pelo WhatsApp, não vai nem na fábrica levar o atestado. Mas quando nós entendemos, irmãos, esse poder restaurador da ressurreição, a gente não aceita mais a viver da forma como nós vivíamos. Nós não aceitamos a viver da forma que o mundo vive, querendo tirar vantagem de tudo. Tudo é oportunidade. É a oportunidade de eu ficar em casa. Está frio, é a oportunidade de eu dormir até um pouco mais tarde, né? Sabe? É exatamente isso. A ressurreição que transforma, ela muda a sua mente, para que você não enxergue mais as coisas como um fardo, mas como uma oportunidade de fazer diferente, de adorar o Senhor com as suas atitudes. Amém? Glória a Deus, irmão. E quando nós falamos dessa opressão que o povo vivia no Egito, era uma libertação física mesmo ali, né? Física, geográfica, uma libertação ideológica também, né? Porque ali, quem que falou que o povo egípcio era superior ao povo hebreu? De onde que eles tiraram isso? Quem que instituiu isso? E o pior, né? Como que o povo hebreu aceitou isso? Como que o povo hebreu aceitou isso?
E assim é na nossa vida, irmãos. Às vezes nós criamos coisas, situações que nos colocam numa situação inferior àquela que realmente nós somos. Superior, na verdade, àquela que nós realmente somos. Se nós somos filhos de Deus, se nós somos herdeiros e cordeiros em Cristo Jesus, por que eu vou aceitar essa situação? Por que eu vou aceitar que aquele povo que nem conhece Deus possa agir com superioridade à minha vida? Deus de Israel, Deus de perto, o povo aceitou aquilo. Então era uma questão ideológica, olha só que coisa, né? E se libertar da ideologia é a coisa mais difícil que tem. Sabe aquela coisa, eu nasci assim, eu vou morrer assim? Isso é uma coisa ideológica. E você se desfazer disso é uma das coisas mais difíceis que tem. Porque vira e mexe, a pessoa volta e está fazendo a mesma coisa que ela sempre fazia. Então, essa libertação do povo hebreu tinha essas três vertentes, né? A libertação física, a geográfica e a ideológica. Então, isso já aconteceu. E agora nós estamos falando de uma libertação espiritual. De uma libertação do que reina, né? Do que tange esse mundo físico que nós vivemos. Uma libertação espiritual. Essa libertação que Jesus veio trazer para nós. Porque o povo tinha a esperança, né, de quando viria o rei dos judeus, né? De que seria um rei que reinaria para aquele povo, né? Que ia acabar com o Império Romano, que ia colocar ordem lá em Israel, só que não era nada disso. Estávamos falando numa questão espiritual. E quando nós entendemos quem nós somos em Cristo, nós entendemos que tudo diz respeito ao mundo espiritual. E o mundo espiritual ecoa nesse mundo material. Então, a gente precisa crer nesse poder da ressurreição. A gente precisa se sujeitar à transformação que a ressurreição traz para nós. A escravidão lá, irmãos, no Egito, ela era dura. O pessoal trabalhava pesado. As condições de vida ali eram uma condição degradante, né? Eles eram tratados com muita crueldade, né? Eles eram açoitados o tempo todo, né? A vida deles era amarga. Era uma situação insuportável. Não tinha como viver. Era insuportável. Bem diferente do que nós vemos do conceito de escravidão, quando nós falamos de escravidão no Brasil, escravidão em outros lugares, que ainda assim o cara trabalhava, né? Mas ele tinha o tempo dele para dormir. Mas lá era uma condição totalmente diferente de escravidão, né? E Israel tinha aquilo como uma vida cheia de opressão e sofrimento. O povo sofria de verdade. O povo escolhido de Deus sofria de verdade. E Deus veio para libertar aquele povo. O sacrifício foi para libertar esse povo. E aí é que nós temos a Páscoa, né? A libertação. Então vem o sacrifício, o anjo da morte passa, os primogênitos morrem, os egípcios, né? O povo é liberto e o povo caminha à terra prometida. Então falamos aqui de uma libertação física e geográfica. O povo saiu daquele lugar de opressão e foi para um lugar onde Deus tinha prometido para eles. O povo vai peregrinar para o deserto, né? Parte daqueles primogênitos que foram poupados pelo anjo da morte vão morrer no deserto, porque ainda que viram a operação de Deus lá, eles não viveram como tal. Não viveram como filhos escolhidos de Deus e passavam a murmurar, passavam a reclamar, passavam a fazer uma série de coisas até aquela geração toda, né, parte dela morrer, parte dela permanecer no deserto. E a nova geração é a que alcança a terra prometida. Amém? E aí, irmãos, vamos abrir a Bíblia lá no livro de Atos, no capítulo 1. Atos 1, versículo 1 ao 11, diz assim: Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado às alturas,
depois de haver dado mandamento por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Depois de haver padecido, Jesus se apresentou vivo aos seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. E comendo com eles, deu-lhe esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo, dentro de poucos dias. Então, os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? Olha a mentalidade do povo onde estava. Aí Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhe disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá de modo como vocês o viram subir. Amém? Então aqui, irmãos, fala, né, a respeito da ascensão de Jesus. Era necessário que Jesus fosse para que o Espírito Consolador viesse, para que o Espírito Santo de Deus viesse. Aqui nós falamos da segunda libertação. Então, a primeira libertação geográfica, a libertação de opressão, a libertação física, e aqui a libertação espiritual. É necessário que eu vá para que o Consolador fique, para que o Consolador venha. É necessário que o Espírito Santo de Deus habite dentro de nós, para que nós não venhamos viver a vida da forma como nós estamos vivendo. Para que nós não venhamos ficar, né, escravos do pecado, escravos da opressão desse mundo, escravos de tudo aquilo que o mundo condiciona para nós. A ascensão de Jesus, a ressurreição de Jesus foi exatamente para isso, irmãos. Ele morreu para que nós fôssemos libertos dos nossos pecados, das nossas culpas, para que nós fôssemos aperfeiçoados pelo Espírito Santo de Deus, para que nós fôssemos restaurados, sabe, para que esse convencimento que só o Espírito Santo de Deus coloca em nós tivesse valor mesmo, tivesse validade mesmo dentro de nós. Caso contrário, não teria como. Se não fosse dessa forma, não teria como. E o que nós entendemos? Como nós temos conduzido a nossa vida? Será que a Páscoa, ela de fato faz sentido para nós? Será que esse sacrifício do Cordeiro faz sentido mesmo para nós? Sabe, irmãos, Jesus está muito além do que as pessoas estão procurando no mundo. No mundo, e às vezes até em algumas igrejas. As pessoas pegam Jesus que dá a chave de casa, que dá a chave de carro, mas não diz respeito a isso, irmãos. Diz respeito a uma libertação espiritual. Diz respeito a um convencimento pelo Espírito Santo de Deus e você ter uma vida que agrada a Deus. Diz respeito a você ter um entendimento de onde eu estava e aonde Jesus me colocou, aonde Deus me colocou. Diz respeito a você ser e não ter. Eu sou de Deus, eu sou filho de Deus. Eu tenho uma vida como um filho de Deus. Diz respeito a isso, irmãos. Ser transformado pela ressurreição é ter esse discernimento. De que não diz respeito ao que eu conquistei, ou ao que eu fiz, ou o que eu vou comprar, ou vou deixar de comprar. Mas diz respeito a você permitir ser aperfeiçoado pelo Espírito Santo de Deus, ter a sua santidade aperfeiçoada, para que nós sejamos salvos. Diz respeito a isso, irmãos. Porque
A libertação geográfica hoje nem tem sentido. Você pode sim sair. Hoje você pega, você sai. Se você está vendo que um ambiente não está legal para você, você levanta e sai. Não é assim que nós agimos? Mas a libertação espiritual, algo que depende de Deus, só vai ter validade se a gente permitir ser transformado pelo Espírito Santo de Deus. Se a gente entender o que foi a ressurreição. Se a gente entender o que foi a morte de Jesus na cruz do Calvário. Se nós entendermos isso, aí faz sentido. Aí nós temos uma vida transformada, aí nós temos uma vida restaurada, aí nós passamos a ter uma vida que agrada a Deus. É isso que faz sentido e é isso que faz a diferença. Amém? E com base nisso, irmãos, eu não sei como você tem vivido a sua vida. Se você tem dado liberdade, sabe? Se você tem entendido esse poder da transformação, se você tem de fato valorizado, né? Como deve ser valorizada a ressurreição de Cristo, né? O sacrifício de Jesus na cruz. Se nós entendemos mesmo e estamos dando liberdade para que o Espírito Santo de Deus nos molde, para que nós sejamos libertos e para que nós venhamos ter uma vida que agrada a Deus, para que nós de fato sejamos transformados pelo Espírito Santo de Deus. Ser transformado pelo Espírito Santo de Deus é exatamente isso. Ser transformado pela ressurreição é exatamente isso. É entender o que foi a ressurreição, é entender o que foi o sacrifício, é entender o que foi a Páscoa. É não aceitar permanecer no mesmo lugar, é não aceitar permanecer nos mesmos costumes, é não aceitar permanecer continuando fazendo as mesmas coisas, como que se nada tivesse acontecido, como se fosse tudo normal. Ah, não, é normal, né? Ah, a cebola do Egito é gostosa, é legal, né? Ah, falar mentira é legal. Não, não, irmãos, não é isso. Essa libertação, irmãos, a ressurreição veio para nos libertar. Exatamente disso. E com base nisso, irmãos, eu quero convidar você a ficar de pé. Coloque-se de pé. O Senhor tem grandes coisas para nós, irmãos. Quando nós entendemos que o Senhor quer curar, quer libertar, quer restaurar, é porque Ele quer nos condicionar a uma nova vida. É porque, sabe, Ele quer te libertar desse jugo, dessa opressão espiritual, de tudo que tem te aprisionado, que às vezes nós não enxergamos, porque não é físico. Era fácil entender o que aquele povo hebreu precisava ser liberto lá no Egito, mas e hoje, que já não tem mais a opressão física, que já não tem mais a escravidão, o trabalho forçado? A gente não consegue enxergar essas coisas, mas a escravidão espiritual, ela está aí, irmãos. A escravidão pelo pecado, ela está aí. A opressão espiritual, ela está aí. Quantos de nós, às vezes, somos oprimidos espiritualmente? Não sabemos nem o que acontece, mas só sei que de uma hora para outra eu fiquei mal. De uma hora para outra eu... Enfim. É essa libertação espiritual que a ressurreição nos traz. É essa transformação espiritual que a ressurreição nos traz. Então eu quero convidar você a fechar os seus olhos e nós vamos ouvir essa adoração. E faça dessa adoração a sua oração.